Salve, muito bem-vinda ao Splash Entrevista. Hoje, no nosso encontro aqui, eu achei que eu ia gastar o meu portunhol de quinta categoria, mas não é necessário, porque o meu convidado é um uruguaio que fala um português maravilhoso. Estou falando de Jorge Drexler. Bem-vindo! Alô, como vai, Seca? Tudo bem? Super feliz, super feliz. De fato, é um prazer estar contigo aqui, ainda que distante. Falo contigo em Madrid, é isso? Estou em Madrid agora, no meio do verão madrilenho, que está muito quente esses dias aqui. Ao mesmo tempo, é a época dos festivais, é a época dos concertos, é a época dos Hum. shows e tudo. Você está se apresentando aí agora? Eu estou me apresentando com poucos concertos no verão aqui, um concerto cada semana, assim, muito bem escolhido, porque a gente vai ter muito trabalho depois em setembro, outubro. Parte do seu trabalho é trazer Tinta e Tiempo aqui para o Brasil no final do ano, se não me engano, novembro, né? 9 de novembro em São Paulo, no Espaço Unimed, e 11 de novembro em Porto Alegre, no ginásio Gigantinho, olha só. Que é maravilhoso. Eu, se der, São Paulo, certamente marcarei presença. Se der, vou ver também no Gigantinho. E é esse show que você está trabalhando praticamente desde o ano passado, né? Do Tinta e Tiempo. Sim, mas a gente recebeu um novo convite para a Argentina, para Chile e para o Brasil, e eu não gosto de repetir o mesmo show duas vezes na mesma cidade um ano depois, sabe? Então mudamos a Sim. metade tiramos a metade do repertório, botamos metade de repertório novo e, Sim. e mudamos os arranjos continua sendo uma apresentação do Tinta e Tempo, mas também se abre a outras épocas e a outros repertórios também. Essas conexões musicais que você fez com artistas brasileiros, como elas acontecem? É claro que o universo da música se conversa o tempo todo, mas muitas vezes eu imagino que o convite ou a vontade de conhecer alguém parte de você e muitas vezes parte dos artistas. Então, queria que você falasse rapidamente quem você se apresentou e quem pediu para ser apresentado para você. Olha, a lista é muito grande, na verdade. Sei. Eu acho que seria mais breve dizer com quem eu não colaborei ainda, que é muito pouca gente, na verdade. O É resto verdade. é muito grande. Olha, tudo começou no ano 2003, eu acho que um convite do Paulinho Mosca. Ele tinha recebido de uma fã uma coletânea de músicas minhas e ele pegou esse CD nessa época e fez 40 cópias do CD e repartiu por todos os colegas músicos, e assim começou, na verdade, tudo. Aí se abriram um monte de portas. Depois aconteceu também uma coisa que deu um impulso também. O Paulinho gravou umas músicas, a gente outras pessoas começaram a gravar mais músicas, mas aconteceu uma coisa engraçada, assim, que eu fiz uma música para um filme de diretor brasileiro, e essa música ganhou um Oscar, e no Brasil foi, no Brasil foi percebido como um triunfo brasileiro. Então, Copa do Mundo. Tipo. de alguma maneira eu me senti parte dessa tradição. De aí a cadeia foi como se prolongando até contar com colaborações com Caetano Veloso num disco meu, Ney Matogrosso no disco dele, Gal Costa, uma coautoria agora com Marisa Monti, com minha querida parceira, que também Linda essa ganhou. música que tá em Portas. Essa música é uma das minhas favoritas de Portas. Maravilhosa, maravilhosa. Que ganhou também um Grammy agora. Imagina só, a melhor música em português, que é uma honra para mim ser incluído. É a melhor música em português. Não falta mais nada. Agora, eu digo isso porque eu fico super feliz com essa conexão. Você sabe que eu amo toda a música latina e sempre achei que o Brasil tem uma dificuldade em conversar com essa música
latino-americana. Os países que falam castelhano, que falam espanhol, claro, essa música transita muito mais. E o brasileiro, às vezes, resiste um pouco a ouvir esses músicos tão talentosos. E pessoas como você abrem essa porta com os artistas brasileiros. Eu acho que essas conexões que você faz, elas só aumentam a possibilidade de o público brasileiro conhecer e se encantar mais com essa beleza. Eu falo, você, claro, representa a música uruguaia, mas eu falo pela América Latina toda. Isso está crescendo, você acha? O que acontece com o Brasil é um país muito autorreferencial musicalmente e autossuficiente, na verdade, porque tem um espectro musical tão amplo e de tanto nível, desde João Gilberto e Tom Jobim até hoje, não é uma coisa normal, é uma anormalidade cultural maravilhosa. O Brasil é um país tão grande que você pode perfeitamente viver somente de tocar dentro do país, se a sua música é percebida dentro. E o Brasil tem um conceito, o público brasileiro tem um conceito tão bom, tem um respeito tão grande pela sua própria música, que eu acho que se você entra através dos músicos no Brasil, o público acredita nos músicos dele. Se os músicos brasileiros acreditam em você, o público brasileiro acredita em você através dos músicos também, né? Por isso essa porta de entrada. Agora, curioso, você notar também que os músicos mais jovens, estão falando de uma geração muito jovem, por exemplo, Anitta e todos que vêm atrás, e Isa e Pablo, são músicos que estão tentando sair do Brasil, muitas vezes cantando em espanhol. Essa estratégia de artistas brasileiros, que era uma opinião tua como músico, inclusive o que você falou agora que não foi tão fácil, entrar pelo mercado latino para ver um mercado mais internacional é uma possibilidade para esses artistas brasileiros? Eu acho que você está fazendo uma pergunta para a pessoa equivocada. Eu não sei nada de mercado, na verdade. O que está acontecendo agora com a música em espanhol não tem um precedente histórico com essa magnitude. A maior parte tem vários artistas cantando em espanhol, desde reggaeton até agora corridos tumbados mexicanos que são os primeiros na lista de escutas de Spotify. Sim. Mas eu não sei se mudar de língua ajuda a isso. Eu vou te dar um exemplo, por exemplo, também. O Djavan fez um disco com traduções das suas músicas em espanhol, por dar um exemplo de ontem, né? Sim. Mas o público em Espanha quer escutar as versões brasileiras, em português, sabe? Eu também. E eu acho que eu gosto, na verdade, se você vai mudar de língua, mude por razões emocionais, estéticas, personais, como Caetano fez com Fina Estampa, por exemplo. Que foi um disco que não teve uma versão em português e uma versão em espanhol. Foi um disco de lembranças da música em espanhol que ele ouvia quando era menino, e dá para acreditar e dá para entender essa conexão emocional que ele tem com essas canções em espanhol. Se eu fizesse um disco em português um dia, eu não faria versões bilíngues do disco em espanhol. Por uma questão comercial apenas, não seria uma questão comercial. Eu não faria isso. Eu tenho muitas canções minhas versionadas em português, A Idade do Céu, La Edad del Cielo, Sea, Tudo se Transforma, Me Faz Bem, Me Hace Bien. E quando eu chego em Brasil e eu começo a cantar em português, a gente canta em espanhol. E eu gosto também. O público mais inteligente do que muita gente pensa. Imagina. E ele tem capacidade de entender outras línguas, não? Olha, só vou contrariar você num pequeno detalhe. Você diz, eu não sei o que é bom, o que eu gosto, o que funciona, mas você tem parcerias
belíssimas, que mostra ao contrário que você tem essa sensibilidade musical. Por exemplo, para falar de gerações diferentes, você tem uma colaboração, entre tantas, mas com Setangana, premiada, reconhecida, e que foi um grande êxito, um grande sucesso ali. Como ela aconteceu? Quando eu falo que eu não entendo alguma coisa, eu não entendo do mercado. Eu entendo de música, eu sei, eu conheço as conexões artísticas. Na verdade, a conexão com Setangana foi completamente pessoal. Eu conheci ele em Las Vegas faz 4 anos, numa entrega dos Latin Grammys. Me apresentaram ele e eu estava muito interessado em conhecer ele porque eu gostava muito das letras do disco de Rosalía, que ele tinha escrito junto com ela. E aí eu cumprimentei ele por as letras no disco de Rosalía, e ele me devolveu o elogio, assim, e a gente eu fiquei muito emocionado, vamos fazer alguma coisa um dia. Você falou você conheceu talvez o Setangana, começou a admirar pela parceria com Rosalía, que é também um sucesso enorme, e de certa maneira essa novíssima geração faz uma coisa interessante, que é ser, digamos, internacional sem perder, digamos, o sotaque, sem perder uma identidade que seja espanhola, que seja uruguaia, que seja argentina, e me parece que o público, quem ouve, está mais confortável com isso. Eu acho que o sucesso de Rosalía é totalmente um pouco uma prova disso, na verdade, né? Que você pode ser honesto, fiel à sua cultura e ainda assim fazer um hit internacional. Completamente. Eu venho dizendo faz uns anos assim que a coexistência no mesmo ponto da história musical da Espanha de duas personalidades tão interessantes como Rosalía e Setangana é realmente uma exceção também. Não é habitual que apareçam duas pessoas jovens com uma ideia tão clara, tão definida, tão original, porque tem tão carregada, como você diz, de raiz, ao mesmo tempo de contemporaneidade. Tem acontecido na música espanhola uma verdadeira revolução nos últimos anos, e eles foram os dois que la lideraram, assim, não? E demonstraram que Espanha, mais uma vez, tem uma visão cultural para oferecer ao mundo, do nível da visão cultural dos filmes de Almodóvar, na minha opinião, sabe? E com essa mesma... Tem o trabalho de Setangana, por exemplo, tem muito a ver, é muito familiar para mim da visão cinematográfica e estética de Almodóvar, não? Sim, sem dúvida. Sim, sim. E eu acho que Espanha está num muito bom momento assim de identidade cultural agora, não? Olha, a gente já está quase terminando, falamos tanto e tanta coisa para falar contigo, mas eu quero voltar para Tinta e Tiempo, porque, claro, esse é parte do show, das músicas que a gente vai ouvir ao Brasil, e a gente está falando tanto de música com raiz e música moderna, como essas coisas se misturam. Uma das coisas que eu mais gosto no álbum, Jorge, é que a própria música Tinta e Tiempo vem logo antes de uma música chamada O Algoritmo. E aí é o seguinte, Tinta e Tiempo é uma música muito enorme, tão linda que você tem 1000 significados, mas ela fala um pouco do que você é, de como é compor, desse processo, do que é arte. E na sequência você vem com uma música e fala, olha, algoritmo tá aí, é isso. Você tem uma colaboração com um artista super moderno. Então eu gosto muito desse contraste. Eu não sei se ele é proposital, provavelmente, ou é uma casualidade, ou é uma coincidência. E mostra que você é justamente o artista que está nesses dois universos ao mesmo tempo, que me deixa muito feliz. Não é casualidade, não. A gente botou aí também. E Tinta e Tiempo está entre Tocarte e O Algoritmo, que são as duas músicas. Tinta e Tiempo é a mais tradicional das músicas e foi botada no meio do álbum entre as duas
mais modernas, não? O algoritmo e Tocarte. E não foi casual. A gente fez esse ordem porque tinha um senso musical, não? E o algoritmo é uma coautoria com essa artista maravilhosa que você nombrou, com Noga Eres, uma artista israelense, Sim, sim. é, é, super interessante, que também vem do mundo do rap. E igual que Tocarte, o algoritmo tem estruturas da rima, estruturas da métrica da música que eu nunca tinha usado antes. Sabe, valiente o gallina, la bolsa de la vida, picar medicina, chupar golosina, perder la partida, jugarme. Sí, todas a mesma rima, uma atrás da outra. Sim, Igual sim, que sim. por ejemplo, esta canción que Algoritmo la parió, me pregunto si fui yo, la elegiste o te eligió. O sea, cuatro monorrimas, y rimando o tempo todo, es un recurso que é muito frequente no trap, por exemplo, agora. E que Exato, porque é tão eu, contemporâneo, sim, claro. eu nunca tinha usado essa estrutura de rima, por exemplo, né? Então, são músicas de experimentação estrutural e de experimentação temática também. Eu nunca tinha entrado tão diretamente assim na temática de Tocarte, não? Nessa sensualidade que Setangana 3 trouxe. Sim. Nunca tinha entrado também assim tão frontalmente na relação da tecnologia com o livre-arbítrio, sabe? Com a liberdade de opção que nós temos e que muitas vezes escolhemos não utilizar essa liberdade, não? Assim, deixamos de lado essa liberdade com tal de receber uma solução simples para um problema, né? Sim, sim. Bom, mas que venham mais experimentações assim, que venham mais músicas. Eu sei que você, como um grande artista que é premiado. Eu ia te perguntar sobre o último Latin Grammy, porque 7 prêmios me parece uma conta razoável para qualquer artista. O quanto isso te transforma, mas eu sei que conhecendo os artistas, conhecendo você, isso, claro, é mais um reconhecimento, mas eu sei que para você talvez o reconhecimento maior é no palco mesmo, como a gente vê, né? O presente mais grande que a música me deu foi Iberoamérica, na verdade. Sim. Que é me sentir em casa em Chile, em Porto Alegre, em Ciudad de México, em Barcelona. Eu tenho tantos lugares onde eu me sinto querido e compreendido que isso realmente é o presente mais inesperado e mais deslumbrante que eu recebi assim da música. Mas 7 Latin Grammys não está mal também. Não Não, tá nada mal, não tá mal. Então, já que você é então, um exagero, não? É um exagero de compreender para mim. Não? É uma loucura, assim, porque o meu projeto tem muita menos difusão mediática dos que os projetos das colegas e dos colegas que concorriam na mesma terna, não? Eu fico muito agradecido, mas não acabo de compreender o que aconteceu lá. melhor assim, né? Sem compreender, melhor, porque o que você não compreende, você sente. E como você disse que se sente tão bem aqui no Brasil, que venha, então, volte para casa. Eu também tenho um carinho pelo Uruguai enorme. Ali é um pôster lindo de turismo do Uruguai que eu tenho. Uruguai, míralo, Tá claro que vendo? está al fondo. Mira, E olha, isso não é uma casualidade, isso aqui é uma decoração da minha casa. É um pôster de turismo dos olha. anos 60, assim, que eu gosto muito. Enfim, Uau. então eu digo, volte para casa, vou ver em São Paulo, se possível em Porto Alegre, que o Brasil está te esperando com muito carinho. Jorge, muito Muito obrigado. obrigado, querido Zeca. Muito obrigado, meu amigo. Tchau, Nos tchau. vemos aí em São Paulo. Tchau. Hasta Tchau. luego. Wow.